impossível ouvir este cântico e não lembrar do Feliciano Amaral. Essa é a cara de Feliciano Amaral. Bom, irmãos, vamos voltar e retornar à exposição de 1 Tessalonicenses, e nós vamos hoje expor pela manhã o verso de número 4 ao verso de número 11 do capítulo 5. Vamos continuar a exposição Tessalonicenses, está no capítulo 5, verso de número 4 ao verso de número 11. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 4 ao verso de número 11. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Oremos. Senhor, Tua lei foi lida, e o Senhor, ó Deus, é o grande intérprete desta lei. Te rogamos, Senhor, as misericórdias. Te rogamos, Senhor, que fale aos nossos corações. Nos exorte, nos console, nos edifique. Que a Tua palavra, que é poderosa para transformar, que assim, ó Deus, seja na vida do Teu povo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Cristo. Amém e amém. Vamos recapitular um pouco. No capítulo 4, nós já vimos que Paulo, ele está iniciando o término ou a finalização da carta. Então, Paulo, ele vai começar a dar instruções. E nós já observamos que o tema da volta de Cristo é um tema muito presente na epístola que ele escreve aos Tessalonicenses. Então, a partir do capítulo 4, ele vai tornar mais explícita a ideia da vinda e vai tratar sobre os temas que têm relação direta com a vinda do Senhor. Quando nós observamos no capítulo 4, na exposição do verso 13 ao verso 18, nós vimos que Paulo orienta a igreja com relação à situação dos mortos. Então, nós vimos que a igreja, ela começou a ser instruída por Paulo, devido ao fato de que Timóteo informa a Paulo de que a igreja estava se entristecendo por causa dos mortos. Então, por causa, em somatória, da filosofia grega, que os filósofos gregos diziam que a morte era o fim de tudo, e nós observamos que a igreja de Tessalonicenses está na cidade de Tessalônica, e que foi fundada pelos gregos e depois tomada pelos romanos. Mesmo assim,
a cultura era greco-romana, então estava presente também a filosofia grega que ensinava que os mortos, depois da morte, melhor dizendo, não tinha mais esperança, tudo se acabava. Isso estava entristecendo os cristãos de Tessalônica com relação à morte. E aí Paulo, do verso 13 ao verso 18, vai mostrar à igreja, vai instruir a igreja, dizendo que os mortos têm esperança também, porque o Senhor irá retornar, o Senhor irá ressuscitar os que morreram com Ele, inclusive o próprio Cristo também irá tirar os vivos, transformar os vivos, e tanto os mortos como os vivos estarão com o Senhor para todo sempre. Então, este foi o ponto do verso 13 ao verso 18 do capítulo 4. O capítulo 5, Paulo continua com as instruções dentro desse mesmo tema que envolve a vinda do Senhor. E nós vimos que Paulo, ele no capítulo 5, do verso de número 1 ao verso número 3, na verdade, irmãos, interessante é que o capítulo 5 é uma perícope só. Ou seja, se fôssemos seguir literalmente o que o texto está dizendo, o capítulo 5 era para ser só uma pregação, mas não tínhamos condições de expor tantos versos com tanta teologia, então decidimos mudar, decidimos quebrar um pouco o ritmo. E aí nessa quebrada nós ficamos nos versos 1, 2 e 3, na última exposição. E aí o que Paulo fala no capítulo 4, anteriormente, dizendo que a vinda do Senhor representa a glória para os vivos, a glória para os mortos que estão em Cristo. Paulo agora vai direcionar os olhos, Paulo agora ele vai colocar a atenção agora que essa vinda, ela representa algo para o mundo. Então, no capítulo 5, do verso de número 1 ao verso de número 3, Paulo vai orientar a igreja dizendo, olha, a vinda do Senhor é certa, a vinda do Senhor é incontestável. Então vocês não precisam ficar discutindo em qual época isso vai acontecer, em qual data isso vai acontecer, mas uma coisa é certa, a vinda do Senhor é certa, é inevitável, e isto não tem como prever. E nós já vimos que é marca das seitas, não é? Uma das marcas das seitas é justamente o fato de ficarem programando data, hora, como nós já vimos, como os Testemunhos de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia e tantas outras seitas que estão principalmente aqui no Brasil. Então Paulo vai dizer, não marquem, não adianta marcar, porque ninguém sabe tempo nem época que isso vai acontecer. Mas aí Paulo, ele volta os olhos para o mundo, dizendo, no entanto, o que é glória para o povo, o que é glória para os que morrem em Cristo, o que é glória para os que estão vivos em Cristo, para o mundo é diferente. Paulo vai dizer que o mundo, ele vai se surpreender, porque o mundo não estará vivendo a expectativa desta volta. Então, o que vai ser glória para a igreja, vai ser um dia de juízo para o mundo. Então, enquanto Cristo vem para resgatar o seu povo, Paulo vai dizer, ao mesmo instante, ele vem para condenar o mundo, para julgar o mundo. Então, será um dia de juízo, um dia de condenação, e os homens estarão vivendo a vida normalmente, e a vinda do Senhor virá como ladrão, surpreenderá todos, e será um dia de sofrimento, um dia de juízo. E no verso 3, no final, ele diz assim, e de nenhum modo escaparão. Então Paulo, ele no verso 1 ao 3, está dizendo, olha, a vinda do Senhor é certa, não calcule, não tente calcular nada, e olha, ele virá como ladrão para o mundo, será um dia de juízo, os homens não esperarão, e o Senhor virá, e o Senhor irá pegá-los, e eles não conseguirão escapar.
E aí, como é uma perícope só, Paulo, a partir do verso 4, ele vai fazer o contraste. Então, Paulo está falando no verso número 1, 2 e 3, a vinda é certa, não calcule a vinda, e essa vinda será como um ladrão, porque os homens não esperarão esse retorno, e a vinda de Cristo será surpreendente para eles e virá como juízo. Mas vocês, a igreja, como deve se comportar diante disso? Então Paulo agora vai fazer um contraste com relação como a igreja deve se comportar, que é distinto do comportamento do mundo. O que essa vinda e essa expectativa, ela gera em torno da igreja. Então Paulo, a partir do verso 4, ele vai fazer um contraste. Voltemos os olhos para o texto e leiamos o verso de número 4 e o verso de número 5. Embora são alguns versos, é um texto bem resumido para nós trabalharmos essa manhã. Versículo 4 e versículo 5. Capítulo 5, versículo 4, verso 5 de 1 Tessalonicenses. Mas vós, veja, mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. O mas vós, irmãos, aí inicialmente, é o ponto de contraste. Paulo está querendo fazer o mas, ou seja, ao contrário de, mas vós, irmãos, ao contrário de irmãos, é o contraste que Paulo está querendo estabelecer entre o crente e o incrédulo. Qual o modelo, qual a forma que o cristão lidar com a vinda e a forma que o mundo lidar com a vinda. Então ele diz, mas vós, irmãos, ou ao contrário deles, irmãos. E aí veja que Paulo ele vai utilizar figuras aqui, ele vai ilustrar com figuras. E aí a primeira delas que ele usa, ele diz assim, vós não estáis em trevas. A figura trevas aqui, ela é usada na Escritura para retratar um ponto muito importante. Trevas, ela vem na Escritura para mostrar a condição moral, a condição espiritual daqueles que não servem a Deus. Então, se você abrir a Bíblia, em João 3,19, por exemplo, você abrir aí rapidinho, você vai ver que o Senhor Jesus, no capítulo 3, certo? Ele está, isso é o contexto da discussão ou da conversa com Nicodemos. Jesus diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Se você for para 2 Coríntios, quando Paulo trata sobre o relacionamento entre incrédulo e cristão, atente bem, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, se não me falha a memória, 2 Coríntios 6, verso 14, para fazer a distinção entre cristão e incrédulo, né?
Então, Paulo diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então veja, o relacionamento, Paulo, ele distingue entre luz, o cristão, e o ímpio. O cristão e o ímpio. Cristão, luz, e o ímpio, trevas. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Vocês não estão em trevas. Paulo está dizendo logo que a condição espiritual é totalmente diferente. E ele dá o contraponto no próprio texto, porque ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Verso 5: porquanto, pela seguinte razão, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Ou seja, a condição espiritual e moral do cristão é diferente. Ele não tem a mesma condição moral e espiritual do ímpio. O ímpio vive em trevas, numa condição moral degradante. Mas a igreja, ela tem uma condição moral totalmente diferente. Por isso que Paulo coloca: vocês são da luz, vocês são filhos da luz. E é justamente aqui o contraponto, porque luz, ela vem justamente a mostrar o caminho inverso das trevas. É uma linguagem, uma figura também bíblica. Se você for para Lucas, capítulo 16, verso de número 8. Veja a parábola do administrador infiel que Jesus disse: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Efésios capítulo 5, verso de número 8. Paulo diz o seguinte: pois outrora éreis trevas. Veja, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então veja o contraponto: o mundo está em trevas, o mundo é trevas, mas a igreja é luz, a igreja é filha da luz. Então veja o contraponto. Então Paulo está mostrando que há duas perspectivas, diferentes, há duas moralidades, dois comportamentos totalmente distintos. O mundo é trevas, mas a igreja é luz, a igreja é filha da luz. Então o que é que Paulo está dizendo? Ao contrário do mundo, que vive em trevas, que vive um mundo mau, que vive no mundo da iniquidade, a igreja, ela é a luz do Senhor, ela reflete a luz do Senhor, ela reflete uma condição espiritual de salvação, então ela é totalmente distinta do mundo. E aí, irmãos, Paulo está nos mostrando, então a igreja, ela tem que ser diferente com relação à vinda do Senhor. Se ela se distingue do mundo, ela também tem que se comportar diferente do mundo. Então, a vinda do Senhor vai provocar um comportamento totalmente diferente da igreja. E aí veja o verso número 6, que Paulo vai dar as razões. Veja: assim, pois, ou seja, diante disso, diante
do que eu falei a vocês, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Veja que interessante. Vigiemos e sejamos sóbrios. E aqui é a explicação do contraponto. Já que nós somos filhos da luz, Paulo diz, não durma. Já que você é filho da luz, não durma. Qual é a ideia aqui? Dormir aqui, embora o termo apareça, por isso que é importante o original, analisar, porque no texto do capítulo 4, quando Paulo diz com relação aos que dormem, né, Paulo está falando dos que estavam mortos. Mas aqui, embora a tradução bote dormir, o termo é outro. A ideia não é de dormir no sentido de morrer, como nós vimos no capítulo 4. Mas a figura aqui, a ideia é de despreparo. Não durmamos, é no sentido de estar negligente e despreparado. O próprio Paulo usa isso. Veja, Efésios capítulo 5. Verso de número 14. Olha o que diz Paulo, usando a mesma ideia. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Então a ideia aqui, tem muitos outros textos, mas o tempo não permite. A ideia aqui não é de dormir no sentido de morrer, mas a ideia é de despreparo. Com isso, Paulo está dizendo que a condição espiritual da igreja não pode levá-la de forma alguma a negligenciar esse dia. Então, não durma, ou seja, não viva de forma despreparada. Pelo contrário, Paulo diz, vigiemos e sejamos sóbrios. Ao contrário do despreparo, da negligência, Paulo diz, vigiem e estejam sóbrios. Os termos aqui se somam, ou seja, ser vigilante e ser sóbrio. A ideia aqui é de ser uma pessoa consciente, de ser uma pessoa equilibrada, de que tem o devido raciocínio, que reflete sobre o momento. Então ele vive na expectativa deste momento. A vida dele é condicionada a partir dessa expectativa. Ele não vive como o mundo vive. Ele não vive na negligência do mundo, mas ele vive nesta expectativa. Aí por esta razão Paulo prossegue no verso 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Parece que lá na época, né, como em muitos lugares aqui no Brasil, os homens eram da boêmia, né? Gostavam das coisas noturnas, e lá não era diferente, né? Porque os pecados aconteciam na noite, os prostíbulos, as bebedeiras, as farras, as mulheres ficavam em casa e os homens, partiam para a noite, até mesmo porque de dia, homem que é homem trabalha, né? Ele não dorme, então ele vai trabalhar, então de noite ele tem que curtir. Então Paulo pega uma figura aqui, ele ilustra usando a realidade do dia a dia. Ele diz, os homens, eles bebem, eles se embriagam, eles dormem, mas de noite é outra história, de noite a casa é diferente. Então a ideia de que eles usam a noite para fazer coisas pecaminosas. A noite era o dia do pecado, é na noite que os homens estão mergulhados nos prazeres
da vida. E Paulo está dizendo, isso reflete perfeitamente eles. Isso reflete eles mesmos. Eles estão fazendo a condição espiritual deles. Eles fazem aquilo que a condição espiritual manda eles fazerem. Então eles são trevas. Então à noite, o momento do pecado é o momento propício para eles, porque eles são trevas. Então eles são assim. Mas este é o ponto. Paulo diz, ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Mas a igreja, verso 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Veja, ao contrário da sonolência, ao contrário de uma vida de trevas, de uma vida mergulhada no pecado, da embriaguez, Paulo está dizendo, ao contrário deles, a igreja deve estar pronta e armada como uma sentinela. Irmãos, e veja, ele usa aqui a mesma linguagem que ele usa lá em Efésios. Ele lembra que na carta aos Efésios ele fala sobre a armadura de Deus, as armaduras espirituais. Aqui ele dá uma pincelada em dois elementos da armadura. Ele diz que o soldado deve estar com a couraça. E a couraça, né, ela era um tipo de proteção que cobria tanto o peito, ombros e costas. Com que objetivo? Proteger o coração. Então, fatal, uma flechada, uma espadada, pegou no coração, matou. Então era usado para proteger o coração. E o capacete? Bom, capacete, óbvio, para proteger a cabeça. Aí Paulo usa essas figuras de couraça, da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. O que é que Paulo está querendo dizer? Nós temos o seguinte, a couraça da fé e o capacete da salvação ou da esperança da salvação representa ilustrativamente, através destas figuras, que os crentes, que a igreja, enquanto estiver aqui nesta vida, eles não vivem como o mundo, mas eles vivem guardando o coração e a mente. Eles vivem com o coração protegido e com a mente protegida. Ou seja, isso significa que Paulo está dizendo que as emoções, os pensamentos, não são os mesmos que os incrédulos. As emoções da igreja, o relacionamento da igreja, o pensamento da igreja não pode se assemelhar aos incrédulos, porque a igreja vive na luz. Então ela tem o coração protegido, ela tem a mente protegida e ela vive debaixo dessa proteção. E é se protegendo a vitalidade da vida, do coração, da mente, é que ela vai conseguir viver como luz. Somente assim. E aí Paulo vai dar um encorajamento. Diante do que ele expõe, ele vai dar um encorajamento. Veja o verso 9 e o verso 10. Por que a igreja vive armada, como uma sentinela? Por que ela tem que viver assim? Por que ela tem que se guardar? Por que ela tem que estar vigilante? Verso 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Irmãos, veja, observe que Paulo falou sobre o capacete, a esperança. Então, Paulo aqui está expandindo, porque ele não quer passar a ideia de
de uma esperança visionária, mas ele quer passar uma real esperança. E qual a base da esperança? Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por que a igreja ela deve viver em alerta, viver essa expectativa? Porque Deus predestinou ela para a salvação. Aqui é um daqueles textos que muitos pastores correm, porque trata sobre predestinação. Mas o texto é enfático, porque Deus destinou o seu povo para a salvação. Ou seja, muito antes da igreja existir, Deus predestinou a igreja para a salvação. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? O que Paulo está querendo? Paulo está mostrando que a igreja, ela não pode se agarrar à esperança e ao mesmo tempo ser negligente. Então ela tem que viver como uma sentinela, sempre vigilante e tendo a certeza que a salvação é garantida. Por que a salvação é garantida? Porque Deus nos destinou não para a ira, mas para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo, que morreu por nós, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então veja, porque o crente vive vigilante, diferente do mundo? Porque ele tem a certeza que será salvo, não pelos méritos dele, mas pelos méritos de Cristo. Porque Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E veja que Paulo retoma o capítulo 4, porque ele diz assim: quer vigiemos, a ideia de vivos, quem vigia é um vivo, quer vigiemos, quer durmamos. Aí o dormir aqui não tem mais a ideia de despreparo, o durmamos aqui é mortos. Ou seja, Deus nos destinou para a salvação e não para a ira, quer estejamos vivos ou mortos. O Senhor que morreu por nós e ressuscitou, nós estaremos com Ele para todo sempre. E aí, irmãos, Paulo vai encerrar o verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E Paulo está dizendo, diante do exposto, consolem uns aos outros, animem uns aos outros com essa esperança. Animem, Deus nos destinou para a salvação. Vivam como tal, vivam vigilantes, não durmam, sejam sóbrios, estejam atentos, não sejam como o mundo, vivam essa expectativa e consolem uns aos outros com ela. Consolem, edifiquem-se, porque o Senhor, Ele nos destinou para a salvação. Então, consolem uns aos outros, animem uns aos outros. Quando ele diz assim, edifiquem, a ideia de cresçam com isso, cresçam mais e mais com isso, como vocês estão fazendo. Anime-se, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. E aí encerramos o capítulo de número 5, o verso de número 11. Por que é um capítulo todo? É uma perícope toda. Porque Paulo, ele dará instruções sobre como a igreja vive de forma vigilante.
Então, mais tarde, Paulo vai dizer como é que a igreja se comporta vigilante. A continuação do texto, Paulo vai dizer, respeite os líderes. Uma igreja que vive vigilância, ela vive respeitando os líderes. É o texto de hoje à noite. Respeite o pastor. Então, é o sinal de uma igreja vigilante. Outros versos, aí ele vai dizer, como é que uma igreja vive vigilante? Aí é outro sermão no outro domingo. Admoesteis os insubmissos, consolai os fracos, e aí a gente vai ver no decorrer da exposição. Mas vamos ficar aqui. Hoje, no entanto, ficaremos pela manhã até o verso 11. E mais tarde, vamos atentar só para 2 versos, verso 12 e o verso número 13. O verso 12 e o verso número 13 é aquele sermão que o pastor, quando chega, diz, é melhor não, eu vou pular. Porque é legislar em causa própria. Já pensou? O pastor pregar para a igreja dizendo, me respeite. Aí é isso que a gente vai ver mais tarde, que é Paulo orienta a igreja. Vamos ficar aqui só no verso de número 11. Irmãos, vejam um ponto importante que Paulo coloca. Trevas, característica das trevas, mostra a condição espiritual dela. Então veja, na Escritura, volta a falar, nós temos um problema que precisamos resolver. É criar meios termos. Não existe um meio termo. Mundo, mundo. Trevas, trevas. Igreja, igreja. Igreja, luz. Há uma distinção. O que a Escritura fala do mundo, as características, os adjetivos, são... Eu gostaria de uma palavra para amenizar, mas vou tentar ser suave. São tristes. São tristes. Porque a Escritura não descreve o ímpio como amigo do Evangelho, que criou-se na igreja evangélica esse termo, né? Eu trouxe aqui, pastor, o amigo do Evangelho. Eu estou sabendo agora que ele é amigo do Evangelho. É o amigo do Evangelho. Na Bíblia não tem essas coisas que nós tentamos usar para amenizar. Ou é crente, ou não é crente, ou é ímpio, ou é crente. Não tem um meio termozinho. É um quase convertido, é um quase crente. Não tem isso. A condição do mundo é uma condição de trevas. Romanos capítulo 1, verso 18 a 27, Paulo, ele vai mostrar que a natureza, essa natureza de trevas é uma natureza que despreza ao Senhor. Deus está se revelando, Deus está se mostrando, Deus está falando através das coisas criadas, e eles simplesmente estão vendo, e a Escritura diz que claramente o poder de Deus, a glória de Deus, estão se revelando ao homem, e ele não quer. Aí Paulo diz que eles fazem o inverso. Eles, em vez de dar glória ao Criador, eles dão à criatura. E como punição para a raça humana, Deus entrega aos homens as paixões de tal modo, a tal perversão, que eles começam com práticas, não vou dizer homossexuais por uma questão de ética, a homossexualidade, que hoje a sociedade diz assim, é a evolução, Paulo diz, é minha ira. Homem com homem, mulher com mulher, não é evolução, é Deus dizendo, vá, siga o coração e eu vou pegar vocês lá na frente. Essa é a condição espiritual do mundo, dignos da ira, largados no pecado, vivendo suas paixões, é um mundo de trevas. Este mundo, ele vive numa condição que eles pouco se importam. Pandemia, veja, uma pandemia, e ainda tem gente que diz assim, cadê Deus? Veja, ele em vez de se humilhar,
ele ainda questiona Deus. Em vez de ele dizer, Deus está derramando sua ira, ele não. Cadê Deus? É a síndrome de Adão. É o quê? A culpa é minha? A culpa é tua. Foi a mulher que tu me deste. Esta é a condição. Estão em trevas. Aí Paulo vai dizer, a igreja é diferente. A igreja ela é luz. Ela vive a expectativa. Ela se comporta como tal. O que é que Paulo está querendo dizer? Que o mundo é que vive o curso, mas a igreja é um curso contrário. Ela vive numa outra expectativa. Mateus 5,14 vai dizer que nós somos luz, então, em vez das trevas nos influenciar, nós influenciamos o mundo, nós brilhamos para o mundo, nós vivemos diferente, porque Efésios capítulo 2 vai dizer que Deus mesmo preparou obras para que nós andássemos nela. Ou seja, o que Paulo está mostrando aqui é que a igreja, ela se comporta diferente do mundo com relação a essa expectativa. Enquanto o mundo vive no pecado, vive rejeitando a lei de Deus, a igreja vive ansiosa, a igreja vive uma vida na expectativa do retorno do Senhor. Ela é diferente. E aí, irmãos, não é à toa, nós não vamos ler, mas vocês sabem muito bem, Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, Mateus 25, do 14 ao 30, vai tratar sobre vigilância. As virgens prudentes e as virgens loucas. Virgens prudentes se prepararam, estavam atentas. Virgens imprudentes viviam negligentemente. Quando ouviram o grito, aí vem o noivo, olha, me dá um pouco do azeite. Não deu mais tempo, o noivo voltou e somente as prudentes entraram. A parábola dos talentos, a mesma coisa. O Senhor diz que dá um talento a um, dá talentos a 3 homens, 2 vão trabalhar e o outro enterra o talento. E o Senhor chama de servo negligente, servo infiel e pune o servo. Todas as 2 parábolas para mostrar como o cristão deve se comportar diante da expectativa da vinda. E o que Paulo está querendo dizer aqui é justamente isso. A igreja, ela vive vigilante. A igreja não pode negligenciar, ela tem que estar vigilante, ela tem que estar atenta para que esse dia também não venha como um ladrão sobre a vida dela. E aqui, eis o ponto. Nós não vivemos isso. Nós não vivemos isso. Quantos muitas vezes não estão já neste dia, no dia do Senhor, preocupados com suas vidas a segunda, da terça, nos boletos, não vivem a expectativa, vivem a vida como se nada fosse acontecer. A igreja não vive mais isso. Sinais, irmãos, poderíamos enumerar, mas o apego pelas coisas do mundo, a preocupação com o materialismo, a crentalhada de bolo preocupada com o material, com viagem, com carro do ano, com conta bancária, mas não reflete sobre a vinda do Senhor. Igreja que não está nem aí para a vida espiritual, ou seja, nós estamos muitas vezes vivendo uma vida como se esse Senhor não fosse voltar. E Ele vai nos pegar de surpresa também. É isso que Paulo está dizendo. Está tudo muito bom. Eu contei até a família Quaresma, que o pessoal pensa que é piada, eu já contei aqui também, a história do cara, do pastor que foi missionário, amigo meu, com outro pastor atravessar um mar na África, e a tempestade bateu, e o guia deles dentro do barco disse, eita, nós vamos para a glória hoje, e um pastor pulou e disse, não diga uma desgraça dessa. Veja, quando
se falou em morte, ele não diga uma desgraça dessa, eu vou para a glória hoje, não diga isso, eu quero ficar aqui. É assim que a igreja vive. Ela não vive essa expectativa. E aí o que Paulo está querendo dizer é que quando a igreja vive essa expectativa, ela vive diferente. Ela cuida dos negócios dela, ela paga as contas, os jovens estudam, vivem uma vida como todo ser humano vive, mas ela vive na expectativa de que a qualquer momento o Senhor irá resgatá-la para sempre. Essa é a diferença. Então, ela não coloca o fim nos seus planos, mas ela coloca toda a expectativa no retorno do Senhor. Ela vive assim. E o que Paulo está nos dizendo é: vigiemos, estejamos sóbrios, não sejamos como o mundo. O mundo vive o curso do mundo, mas a igreja vive a expectativa do retorno do seu noivo. Vivo. Então veja, nós precisamos, irmãos, pensar neste dia. Pensemos neste dia. É o dia da nossa redenção. É o dia que tudo termina. Eu estou fazendo pós-graduação em cristianismo e política. E ontem, assistindo uma aula, soube um pouco da história do Dietrich Bonhoeffer, né, que foi condenado pelo nazismo e foi enforcado, jovem ainda. E aí, ele disse que na biografia, diz que quando ele vai preso, né, acusado de ir contra o nazismo, e aí ele diz que na cela, né, a biografia diz que na cela ele prega para pessoas ilustres que também foram presas por causa da afronta com o nazismo. Diz que ele prega, ministra a ceia aos cristãos na cela, e eles, quando termina, né, de pregar, ouve-se a voz do carcereiro chamando o Bonhoeffer, né? Então, aquele lamento, né? Dizem que foi uma das melhores pregações dele. E eu acho fantástico isso. E ele olha assim e diz: calma, não é o fim, é só o começo para mim. Não é o fim, é só o começo. E eu fiquei pensando, meu Deus, não teria melhor ilustração para este momento. Não, será o nosso começo, o começo de tudo. Aí, vivemos essa expectativa, falta-nos, irmãos, falta-nos viver esta expectativa, falta-nos. E o que Paulo está nos dizendo aqui é: vivam isso. Igreja, pastoralmente vos digo, vivam a vida muda. A vida muda. A vida muda. Vivam. Vivam. Porque veja, João 8,12 vai dizer que a nossa única esperança é essa. É sermos resgatados. Você acha que vai melhorar? Você acha que vai melhorar? Hoje eu estava vendo outra palhaçada. Já tem uma terceira cepa, a Delta parece, que vai ser mais catastrófica do que todas, e nem a vacina vai conter. E aí? É isso aqui? Aí vamos ver de novo. A crentaiada se escondendo, os cultos só na transmissão, sem presença de gente, porque o povo vai estar com medo de morrer. Aí Paulo diz: quer vigiemos, quer durmamos, estaremos com o Senhor para todo sempre. Ou seja, quando a igreja pensa na vinda do Senhor, até a forma de lidar com a morte muda. Bonhoeffer disse: não é o meu fim, é só o meu começo. Eu concluo.
se quisermos viver melhor esta vida, devemos viver essa expectativa. Porque veja, irmãos, é a qualquer momento. Eu sou da escatologia preterista. Eu não estou esperando anticristo, besta, cavalo de Troia, nem cão chupando manga, nem Lula assumir a presidência. Eu não estou esperando nada disso. Para mim, a escatologia bíblica é: Jesus pode voltar agora, daqui a 1 minuto, 2, na hora do almoço. Essa é a minha expectativa. Precisamos viver. Nossa vida muda se vivermos nessa expectativa. Oremos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, e rogamos que o Senhor encha os nossos corações com essa expectativa, para que vivamos, ó Deus, para a Tua glória, certo, Senhor, como Tu nos prometeste, de que esta predestinação se cumprirá em nós. Nos ajuda, ó Deus, a não sermos negligentes. Nos ajuda, Senhor, a vivermos como luz e não como trevas, amando, ó Deus, a Tua vinda, desejando, ó Deus, o Teu retorno. Nos ensina, Senhor, a Te amar, e que o Senhor um dia, ó Deus, que o Senhor, no dia certo, nos resgate para a Tua glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Espírito estejam sobre o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos, e até mais tarde. A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing. Our helper, He amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe.